Maria do blog Love Maria e nos últimos 30 dias fiz um desafio fitness. Quando fiz anos, uma das prendas que o Nuno me deu foi esta caixinha. Todos os dias eu tive que puxar um papel e aqui nesta janelinha iria-me dizer que tipo de exercício que eu tinha que fazer no dia. Por isso eu acabei o desafio e gravei todos os dias para vocês para vos mostrar. Por isso, se vocês quiserem ver o que aconteceu, o resultado é que eu tive, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, o primeiro papelinho que eu recebi foi o papel de correr 15 minutos e eu acho que isso é um bocadinho puxado para quem não tem qualquer tipo de treino. Quem quer começar um desafio destes não quer logo correr 15 minutos seguidos, mas pronto, eu fiz anos dia 29, dia 30 não pude, por isso aproveitei logo para fazer o primeiro exercício no dia 1 e calhou num feriado e calhou estar um tempo, por isso fui correr lá fora e até correu bastante bem. Eu normalmente faço 20 minutos sempre vou ao ginásio, por isso 15 minutos não foi muito difícil para mim. No segundo dia, como fui ao ginásio, tentei fazer tudo lá, mas como eu tinha pouco espaço para fazer os exercícios, acabei por fazer uma parte em casa e uma parte no ginásio, mas acabou por correr bastante bem. É relativamente fácil, 10 abdominais e 10 agachamentos, e vocês vão ver que isto vai começar a escalar muito rápido, mas para o segundo dia acho que está bastante bem, acho que qualquer pessoa consegue fazer isto. No terceiro dia, começar logo com 10 flexões é complicado, porque eu nenhuma consigo fazer. Façam como eu, se vocês não tiverem força suficiente nos braços, coloquem os vossos joelhos no chão e tentem fazer as flexões dessa forma. Ao longo dos vídeos vocês vão ver que eu vou tentando melhorar as minhas flexões. É muito difícil fazer flexões, por isso se vocês não conseguirem logo no início, não se preocupem, porque é absolutamente normal. No terceiro dia fiquei um bocadinho dorida nos braços por causa das flexões e como não sabia fazer muito bem os squats na altura, eu utilizei aquela bola de apoio. Se estiverem perto da cama também podem fazer o mesmo. Vocês fazem um squat normal e depois deixam-se cair para a cama e sobem e deixam-se cair para a cama e isso vai-vos ajudar imenso a fazer um agachamento melhor ao longo do tempo, por isso acho que é uma dica muito boa. E em relação aos abdominais, os abdominais para mim são muito difíceis, por isso fiz algumas variações dos abdominais, porque é uma coisa que dói, pelo menos no início doeu-me bastante de fazer. E se não vos disse, digo agora, meus abdominais dói. No dia 5 foi dia de descanso, o que foi ótimo porque eu fiquei doente de repente. No dia a seguir era suposto correr 20 minutos, mas como eu ainda estava bastante doente, fui buscar o desafio do dia a seguir, fiz esse exercício depois do trabalho, quando cheguei a casa e depois fui logo tomar um banho, ainda estava bastante doente, por isso não foi muito difícil fazer este exercício, mas não fiz mais que isto, fiz mesmo o mínimo possível, que foi o que dizia aqui no papel, porque não conseguia mais. No dia a seguir, como estava muito doente, também preferi não arriscar, por isso eram 60 squats, mas era uma coisa bastante fácil de fazer. Preferia ter feito mais, mas como estava muito doente, decidi fazer isto. Fiquei feliz pelo menos de ter feito o exercício do dia. Dia 8 já estava a sentir-me um bocadinho melhor, por isso fui ao ginásio e fiz então os 20 minutos a correr. No dia 9, como foi dia de ginásio, acabei por também correr mais 20 minutos e assim, por isso foi um treino bastante completo. Comecei-me a sentir um bocadinho mais forte, principalmente nas flexões, embora ainda estivesse a fazer variações, senti que estava com muita mais força nos braços, o que foi ótimo. Foi um progresso bastante bom para 9 dias. No dia 10 foi dia de descanso e foi bom porque ainda me sentia bastante doente, foi uma semana um bocadinho chata, sentia-me muito cansada, mas pronto, eu consegui gravar para vocês o progresso do dia 10, da minha barriguita. Dia 11 foi correr 25 minutos, foi fácil, é cansativo psicologicamente porque é chato, só nos últimos 5 minutos é que começo a sentir um cansaço físico, por isso é completamente fazível. No dia 12 estava assim um bocadinho desmotivada e decidi fazer um exercício no meu jardim, relaxada e sou-me pela vida. Senti-me muito melhor depois de fazer o exercício e custou-me tudo, foi mesmo tudo terrível, mas pronto, fiz o exercício e senti-me ligeiramente melhor por isso, por não ter desistido, que é o mais importante. No dia a seguir foram 120 abdominais. Isto é super doloroso, principalmente se vocês não souberem fazer bem, que eu já percebi que eu não estava a fazer bem os meus abdominais. Neste dia eu fiz muitas variações porque eu não estava a aguentar tanta dor. Custou muito. É horrível fazer 120 abdominais. E neste dia o Nuno acompanhou-me, penso que pela primeira vez neste desafio, e
fazer exercício ao ar livre e aproveitei para correr também, já que eu corria no ginásio, também aproveitei para correr cá fora e custa-me tanto. Não sei se era por estar demasiado calor, mas até comecei-me a sentir um bocadinho mal, com algumas dores estúpidas que não fazem sentido. Mas pronto, fizemos uma espécie de circuitos em que fizemos esses exercícios todos. Hoje, supostamente, era o dia de descansar. Como eu não ia ter tempo na sexta-feira, porque íamos de viagem para Lisboa, decidi passar a corrida para aqui. Senti imenso a falha de não ter esse dia de descanso. Senti mesmo um cansaço máximo e fiz esses 30 minutos a correr lá fora outra vez e custou muito. Neste dia foi engraçado porque foi o dia em que eu precisava de fazer a minha mala e fiz mesmo isto às 11, penso que fiz este exercício às 11 da noite. Mas pronto, depois fui tomar um banho e adormeci instantaneamente, por isso, se vocês tiverem insónias, aconselho-vos matarem-se com exercício físico, porque resulta, vocês ficam tão cansados que chegam à cama e... O dia a seguir foi o dia de descanso, foi sexta-feira, fomos para Lisboa e no dia a seguir foi o Shaun T. Estava tão feliz de ir conhecê-lo e fazer exercício com ele. Foi mesmo bom. O dia do Shaun T era para fazer 70 abdominais e 70 agachamentos e acreditem que eu fiz isso tudo lá com o Shaun T. Fiz mais do que isso. E no dia a seguir acordei tão cansada e não era suposto ser dia de descanso, acho que era na segunda, mas acabei por passar para domingo o dia de descanso porque não aguentava, eu não conseguia andar direito depois do Shaun T. E no dia a seguir foi segunda-feira, foi dia de mostrar-vos o meu progresso da barriguita. Sentia-me tão gorda, tão inchada, tão tudo, mas eu tentei que isso não me afetasse muito porque estava uns dias antes do período e era normal estar um bocadinho mais inchada e estava a tentar que isso não me entrasse na cabeça. Por favor, não se deixem ir abaixo por coisas que vocês não conseguem controlar. Dia 21. Era suposto fazer corrida de 35 minutos, mas decidi trocar por outro dia por falta de tempo e fiz mesmo às 11h30 da noite. Acho que foi o dia mais tarde que eu fiz. Mas aquilo dura mais ou menos, no máximo 15 minutos, por isso fui tomar banho, adormeci instantaneamente. Por isso, no dia a seguir teria que ser os 35 minutos a correr e até calhou bem porque foi no dia em que a minha mãe fez anos e 35 minutos equivaleram a 400 calorias, ou seja, eu podia comer um bocadinho mais por ser dia de festa, por isso calhou muito bem. No dia a seguir foi dia de 100 agachamentos e como fui ao ginásio, aproveitei para pôr no final do treino. Como não estava comigo, também fomos fazer ao ar livre, corri cerca de 5 minutos e depois fizemos uns circuitos com burpees e depois com estes abdominais e alguns agachamentos e algumas flexões e alguns saltos também, assim um circuito bastante completo. E a seguir foi dia de descanso, que é ótimo. Como foi domingo e estava focada, decidi fazer na passadeira para ser um bocadinho mais simples, pelo menos para a minha respiração. Depois destes exercícios no final da corrida e suei para graças. Nesse dia cheguei do trabalho e fiz esses exercícios em casa, fiz 4 sets de 25 squats de 25 abdominais e depois cerca de 10 flexões por cada set e são cerca de, no máximo, 10 minutos, é uma coisa mesmo rápida. E fiz mesmo um circuito, não tive qualquer tipo de paragem, depois fui tomar um banho e descansar. Neste dia eu fui ao ginásio, por isso estive a correr lá. Os 35 minutos estão cada vez mais fáceis, mas é chato, é só chato, é só chato. Só pensar que quando comecei o ginásio há um ano atrás, fazer 5 minutos a correr era complicado e agora faço 35 minutos na boa, é um progresso enorme e fiquei contente só por isso. Nos dos outros exercícios eu fiz, aumentei um bocadinho para dar melhor a contagem. Fiz 15 abdominais, fiz 15 agachamentos e depois fiz 5 flexões por cada set e fiz um circuito, por isso não houve pausas entre eles. Este exercício eu também fiz ao ar livre, por isso estive a correr há algum tempo, cerca de 20 minutos, 15, 20 minutos. Como não estava comigo, fiz aquele circuito em que salta-se e faz-se burpee e tentamos incorporar estes 120 abdominais e 30 flexões o máximo que conseguimos. Acabamos por, de certeza, fazer muito mais que isto. No dia a seguir, o último dia, dia 30, acabei por fazer isto tudo em casa. Foi chato, mas não foi cansativo. Eu estava a suar máximo, mas conseguia aguentar mais um bocadinho. E só de ver esse progresso, a minha resistência a correr melhorou imenso. Vamos só ver o que acontece ao puxar o último papel. Não sei se vai acontecer alguma coisa.
challenge completed. E amanhã há mais. Tem que ser. Tem de ser. Tem de ser. No dia 30 também filmei a minha barriguinha e vocês vão ver agora o dia 1, o dia 10, 20 e 30 lado a lado para vocês verem se houve ou não melhoria. Depois de ter visto as filmagens, depois de ter visto aquelas fotos lado a lado, consegui perceber que houve grandes mudanças. E eu estava a sentir mais mudanças em termos de resistência, a forma como eu já fazia os burpees melhorou. A minha resistência para correr também melhorou muito, muito, muito. Acho que os squats estão cada vez melhor, ainda não estão perfeitos, mas estão cada vez melhor. Já sei fazer abdominais muito mais facilmente. Eu sinto que se prender os pés consigo fazer muito mais e sem quase dores nenhumas. E são todos pontos positivos que eu gostava de salientar. Fazer este exercício melhorou muito. Tudo isso ajudou-me a ter motivação para fazer exercício diariamente e ajudou-me a querer fazer exercício, que se calhar é uma coisa que vocês também gostavam muito, de ter a vontade de querer fazer exercício, que é uma coisa que se calhar muita gente não tem nunca. Isto ajudou-me porque disse-me exatamente o que é que eu tinha que fazer todos os dias. Por isso, se vocês quiserem fazer este exercício também, eu vou-vos disponibilizar a lista de todos os exercícios que eu fiz, se vocês não quiserem comprar esta caixinha. Uma coisa que vocês perguntaram muito é como é que eu arranjei motivação para fazer os exercícios todos os dias. O meu objetivo é sempre não desistir, fazer pelo menos o mínimo que está aqui. Nos primeiros dias pensei, não vais desistir agora, são os primeiros dias. A meio do desafio pensei, agora também estás a meio, não vais estar a desistir a meio. E nos últimos dias pensava, por favor, agora está mesmo quase a acabar, porque é que vais desistir agora? E eu fazia pressão em mim para continuar. E eu lembro muito bem, no último dia, tinha a fazer 40 minutos a correr. E não foi difícil, é mesmo só chato, como eu vos disse. Nos primeiros 10 minutos estava a pensar, ok, é só mais 3 vezes, só mais 3 vezes isto, eu consigo. Quando cheguei aos 15 minutos eu pensei, ok, 15 minutos, mais 15 minutos, meia hora, ok, pelo menos até meia hora vamos tentar. Depois cheguei aos 20 minutos e pensei, ok, isto é o que eu faço normalmente, são os 20 minutos no ginásio, só faltam mais 20 minutos, que é outro treino lá no ginásio e é fácil, eu consigo. Depois cheguei aos 30 minutos e eu fogo, 10 minutos, consegues mesmo bem, não vais estar a desistir agora. É mesmo isso, é vocês tentarem forçar-vos a não desistir e acaba por resultar. Vocês não se querem desiludir a vocês mesmos e acabam por conseguir fazer tudo o que vocês quiserem. Está tudo aqui. E vocês só precisam de acreditar. Isto é tudo psicológico que vocês conseguem e não há nada que esteja a impedir de conseguir. Só vocês mesmos, por isso. E é mesmo isso, é forçar-me a fazer, porque eu sei que consigo. É mesmo só preguiça, porque não há nada que nós não conseguimos fazer. Aconselho-vos muito a beber água, muita água. Aconselho-vos a fazer um diário fotográfico, aconselho-vos a fazer um diário escrito. Vocês podem escrever isto num Word. Foi basicamente isso que eu fiz. Usei o Evernote, escrevi dia 1, tal, e depois o que é que estava a sentir nesse dia, quais foram as minhas dificuldades, o que é que achei que melhorei. E isso vai-vos ajudar imenso para vocês depois voltarem atrás, quando tiverem um último dia, voltarem atrás, lerem isso, ver quais foram os vossos dias maus e porque é que foram dias maus e como vocês podem melhorar. E acho que é isso.